Um tema que causa muita confusão na cabeça de muitos cristãos é a existência dos dinossauros. Eles existiram ou não existiram? A ciência diz que eles existiram, mas o fato de a Bíblia não deixar claro na criação a existência deles faz com que muitos cristãos pensem que é tudo uma grande loucura. Mas os fósseis estão aí, as evidências estão aí. Então, como nós explicamos isso? É sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Por isso, assista ele até o final e confira. Mas antes de continuar, convido você a inscrever-se no canal se ainda não é inscrito, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar aquele like lindo que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre, vídeo novo todos os dias às 10 da manhã e às 5 da tarde. Lhe convido a me seguir no Instagram, @DiegoNascimento316, e nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. Antes de continuar, preciso dizer que os argumentos científicos utilizados neste estudo foram retirados do livro Gênesis 1 e 2 do professor Adalto Lourenço, que é uma autoridade no assunto. O link para adquirir o livro está na descrição aqui, do vídeo. Esse conteúdo não é patrocinado, eu estou recomendando o livro porque ele mudou muito a minha forma de entender Gênesis 1 e 2, além de edificar profundamente a minha fé. Dito isso, vamos lá. Veja o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 20 a 22. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Veja o que diz o professor Adalto Lourenço sobre a existência dos dinossauros. Abre aspas. Um grupo de grandes animais aquáticos conhecido pela ciência é o grupo dos plesiosauros, ordem Plesiosauria. Segundo os evolucionistas, esse grupo de répteis aquáticos teria vivido no mesmo período dos dinossauros, ou seja, os grandes répteis terrestres. Alguns exemplos de plesiosauros são os elasmossauros e os lipreolodontes. Os fósseis dos elasmossauros mostram que eles tinham aproximadamente 14 metros de comprimento e pesavam cerca de 2 toneladas. Lembre-se de que o texto não diz que Deus criou os grandes peixes. Ele criou os grandes animais aquáticos. Você e eu não percebemos a existência dos dinossauros na criação porque nós fazemos uma leitura tendenciosa e displicente. O texto não diz que Deus criou os grandes peixes, diz que Deus criou os grandes animais aquáticos. E os fósseis nos mostram que existem, como aqui no caso dos elasmossauros, peixes, animais aquáticos, na verdade, que chegavam a medir 14 metros de comprimento. Ainda com relação a Gênesis 1 e 2, a maioria das versões bíblicas traduzem como ave o termo Iof, quando na verdade seu significado é criaturas voadoras. A maioria das traduções em português traduz como criação das aves, o termo Iof, mas é criaturas voadoras, e isso faz muita diferença. Na verdade, essa palavrinha aí não ter sido colocada, a substituição de aves para criaturas voadoras faz completa diferença, porque dentro dessas criaturas voadoras estão os pterossauros. Seu maior fóssil revela que tinha cerca de 13 metros de envergadura de asa, ou seja, é no detalhe, ali está minucioso. Quando você faz uma leitura um pouco mais consciente, ou quando você faz a leitura dirigida por alguém que é um especialista na área, como por exemplo o professor Adalto Lourenço, então você consegue perceber minúcias no texto que o leitor mais simples não consegue perceber. Uma das maiores evidências de que os dinossauros existiram está exatamente na Bíblia. Poucas pessoas sabem disso, mas é um fato. Um dos maiores registros de que os dinossauros existiram está descrito aqui no texto de Jó, capítulo 40, versículos de 15 a 18. Veja o que diz o texto. Veja o behemoth que criei quando criei você e que come de capim como boi.
Que força ele tem em seus lombos? Que poder nos músculos do seu ventre? A cauda dele balança como o cedro, os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze, seus membros são varas de ferro. Algumas versões bíblicas traduzem a palavra behemoth como hipopótamo. Há muitas pessoas que pensam que esse animal aqui, o behemoth, é um crocodilo, é um hipopótamo, mas é possível? O texto mostra, deixa muito claro que não são o mesmo animal. Vamos lá. Em primeiro lugar, o behemoth era um animal que podia ser visto por Jó. O versículo 15 começa dizendo, o Senhor Deus dizendo, veja o behemoth, ou seja, não era um animal extinto, era um animal que Jó podia contemplar, que Jó conhecia. Se Jó não conhecesse, o Senhor Deus não faria essa referência. Segunda coisa que nós precisamos perceber é que ele foi criado no 6º dia junto com o ser humano, porque o Senhor Deus diz isso a Jó, que criei quando criei você. Em terceiro lugar, o behemoth era um animal herbívoro. Ele se alimentava da relva dos montes e que come do capim como boi. Os montes lhe oferecem os seus produtos, diz o versículo 20. E isso prova que não era um hipopótamo, não podia ser um hipopótamo nem um crocodilo. Por quê? Porque o hipopótamo ele se alimenta da relva que está próxima a ele ali nos rios, nas margens dos rios e dos pântanos. E o animal descrito como behemoth, ele se alimentava também da relva que estava nos montes. Sabemos que hipopótamos e crocodilos não vão a montes. Logo, não são o mesmo animal. Aqui já fica provado que não são o mesmo animal. Mas vamos continuar. Em quarto lugar, o texto bíblico diz que a cauda dele balança como o cedro, no versículo 17. Mais uma prova de que não era um hipopótamo, porque a sua cauda, ou seja, a cauda do hipopótamo, não passa de 30 centímetros. Já um cedro, porque é a comparação que o Senhor Deus faz, ele pode chegar até 40 metros de comprimento, ou seja, é uma diferença muito grande. A cauda do hipopótamo não passa de 30 centímetros e a cauda do behemoth foi comparada a um cedro. Não são o mesmo animal. Quinto lugar, a aproximação de uma exposição da estrutura óssea de um dinossauro em museus nos fará perceber algo, que eles são enormes, exatamente como nos diz a descrição do texto de Jó, no versículo 18. Seus membros são varas de ferro. Não sei se você já pôde ver, mas na internet, se você acessar, você vai ver os fósseis dos animais, dos dinossauros, são enormes. E os seus ossos, são monstruosos demais, muito maiores que os nossos. Então, isso também é uma prova de que o animal que Jó estava vendo, que o Senhor Deus se refere, era um animal muito maior que um hipopótamo. Então, dito isso, qual é a conclusão? Os dinossauros existiram e foram criados no 6º dia, assim como o ser humano. Eles foram criados ali todos juntos e coexistiam. Lembre-se que o Senhor Deus ele deu a Adão autoridade sobre os animais que estavam lá, que Adão os governava. Adão tinha autoridade e poder sobre eles e que esse poder o ser humano perdeu após a queda. Mas ainda hoje não é extraordinário vermos pessoas com muito talento, pessoas que foram treinadas com o conhecimento necessário, domando animais ferozes, domando animais que nós consideramos como feras selvagens, como, por exemplo, crocodilos, como leões, enfim. Então, os dinossauros existiram. Quando você vê um achado, um fóssil, ou alguém falando sobre isso, não tenha medo, Você até pode gostar, eu particularmente gosto muito. Meu filho Nicolas parece que também gosta muito dos dinossauros, porque eles são animais incríveis. E neles nós também vemos a glória do Senhor Deus, que criou todas as coisas. Então você não precisa mais ter medo de falar sobre os dinossauros ou ficar confuso ou confusa sobre se eles existiram ou não. Eles existiram e o texto bíblico nos mostra que isso aconteceu. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista aos nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.